Irmãos, Deus é bom. E Ele é tão bom que Ele nos capacita, Ele nos dá ferramentas para que a gente cumpra o propósito dEle aqui nesta terra. Sabe, irmãos, nada que acontece em vão. E a palavra de Deus, ela traz ali fatos que corroboram para isso, porque analisando os fatos da palavra, a gente chega à conclusão de que as coisas que Deus faz, elas não são em vão, e que tudo aquilo que a palavra fala, tudo aquilo que ela traz como informação, aquilo tem um objetivo, aquilo tem um propósito, e esse propósito, ele se cumpre à medida que o Espírito Santo revela para a gente o que aquela palavra ali significa. Hoje eu vou falar sobre oração em línguas, e oração em línguas é interessante, irmãos, porque de fato é um tipo de oração que a gente só tem na Nova Aliança, depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá em Atos capítulo 2, né, e houve ali o revestimento de poder. E a oração em línguas, ela é uma ferramenta poderosa que Deus deu para nós, para que a gente se edifique, para que a gente construa dentro de nós algo que precisa ser construído, algo que sem a oração em línguas a gente não conseguiria fazer. Tanto é que Jesus Cristo, quando orienta os discípulos após ressuscitar e antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos: ide para Jerusalém e fiquem ali até que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, sem a oração em línguas, sem o revestimento de poder, porque a gente sabe que a oração em línguas, ela é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, sem esse revestimento de poder, a igreja, ela não se vê capacitada para fazer a obra de Deus. E a gente observa isso pelos discípulos. Os discípulos, eles haviam recebido ali a palavra de Deus, e nesse contexto que eu vou trazer aqui, está em Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 34, a gente vê uma atitude, né, de Pedro. Muitas vezes Pedro ele é julgado por essa atitude, mas eu diria que a maioria de nós, se não todos nós, teríamos tido a mesma atitude de Pedro, porque Pedro ele estava diante de uma circunstância, diante de uma situação onde ele temia pela própria vida, e ele não estava revestido de um poder que lhe dava ousadia a ponto de entregar a própria vida por amor a Jesus Cristo nessa situação. Então, Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 34, minha Bíblia está na Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus para Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, aqui a gente vê o seguinte, que Pedro e os discípulos, eles falaram o que eles tinham intenção de fazer. A intenção deles era: hoje, se for preciso morrer por ti, Jesus Cristo, pode contar comigo, porque nós estamos juntos, porque eu vou morrer pelo Senhor, porque eu vou morrer por ti. Mas é interessante que Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lá no versículo 69 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estavam. Ele também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és tu também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma intenção. Muitas vezes nós temos intenções a respeito de Cristo, intenções que a gente fala: não, Jesus Cristo, conta comigo aí, se for preciso eu morrer pela sua obra, eu morro. Se for preciso eu vender minha casa e meu carro pela sua obra, eu faço isso. Só que quando a gente se vê diante da situação onde o mundo
ele vem com pressão, ele vem nos apertando, ele vem de fato provar a nossa fé, provar quem nós somos, provar se aquilo que nós falamos de coração a gente está disposto realmente a fazer. A gente acaba colocando o pé para trás e falando: opa, peraí que não é bem assim, eu nem sequer conheço esse Jesus Cristo, eu falo como ele, mas eu não conheço. Isso aqui é uma situação, irmãos, que acontece nas nossas vidas. Isso aqui é uma situação que não era para acontecer, mas acontece. E a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Jesus Cristo, depois que ele morre, ele ressuscita e ele volta, ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro realmente amava ele. E por 3 vezes Pedro responde para ele que amava. O que eu posso entender disso tudo? Que quando Pedro falou para Jesus: Jesus Cristo, se for preciso morrer por você, eu morro, ele estava sendo sincero. Ele estava falando qual era a intenção do coração dele. No entanto, mas lhe faltava intrepidez, lhe faltava coragem, lhe faltava um impulso sobrenatural para que ele enfrentasse a circunstância, para que ele enfrentasse aquele problema e para que ele fosse de encontro àquele problema, para que ele não negasse a fé dele diante de uma pressão. Hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, que se a gente começa a expressar a nossa fé genuína em redes sociais, a gente vai sofrer pressão. A gente vai sofrer antagonismos, né? A gente vai sofrer ali do mundo coisas que vão vir contra nós. E mais do que nunca a igreja ela precisa estar firmada, ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar edificada em sua fé. Então, João capítulo 21, a gente vê Jesus Cristo vindo para Pedro, pergunta para ele 3 vezes se ele ama, ele responde que ama. E ele responde que ama porque ele realmente amava a Jesus, mas faltava para Pedro essa inclinação, essa coragem, ousadia para falar: Jesus, eu te amo, independente do que os homens podem fazer comigo. Aí em Lucas capítulo 24, versículo 48, a palavra diz o seguinte: vós sois testemunhas desta coisa, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, Jesus Cristo, ele chega para os discípulos e dá essas instruções, porque Jesus Cristo, ele sabia que os discípulos tinham a palavra, Jesus Cristo sabia que os discípulos tinham a capacidade, inclusive nesse mesmo contexto aqui, de ler ali os textos do Antigo Testamento e conseguir compreender o texto, porque a palavra diz aqui no versículo 44, de Lucas 24 ainda: a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então eles tinham capacidade de compreender as Escrituras, eles tinham capacidade de ler e entender o que as Escrituras tinham, mas Jesus Cristo ainda assim falou: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, a gente vê essa promessa se cumprindo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente percebe o seguinte, que existiam discípulos antes de Atos capítulo 2 e discípulos depois de Atos capítulo 2, porque antes de Atos capítulo 2, Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado. Os discípulos que eram para fazer a obra, eles estavam pescando nus em um barco, e Jesus Cristo chegou para eles e falou: gente, vem para a margem, lança a rede. E ainda assim Jesus Cristo auxiliou eles a pescarem, mas parece que eles tinham esquecido um pouquinho do propósito deles, parece que dentro do coração deles não tinha um arder, não tinha uma chama acesa, uma chama para que eles fossem cumprir o ID. E é interessante que Atos capítulo 2 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a partir desse momento, algo aconteceu na vida dessas pessoas, um poder foi derramado sobre a vida deles. E a maior evidência do derramamento desse poder, a maior evidência de que foi derramado um poder e que é visível aos olhos, na verdade é audível aos ouvidos, foram as orações em línguas. Eles falam que veio como um vento
E encheu toda aquela casa, e encheu todo aquele lugar, e todos eles começaram a falar em línguas, todos aqueles começaram a orar em línguas. E o Espírito Santo, ele tem conduzido a igreja dele nesses dias, onde a gente tem observado uma perseguição maior por parte do mundo contra a igreja. Às vezes a gente fica meio alheio às notícias, mas para vocês terem ideia, lá no Congo, da semana passada para cá, mataram mais de 70 cristãos numa igreja. Então, está havendo sim no mundo uma perseguição forte contra a igreja, uma perseguição. Aqui no Brasil ela está branda, aqui no Brasil a gente consegue falar sobre Jesus Cristo ainda. O máximo que pode acontecer é alguém cancelar a gente nas redes sociais, ou a gente ser processado porque falou que homem é mulher e mulher é ou que mulher porque falou que homem é homem e mulher é mulher. O máximo que pode acontecer é isso. Mas existe um poder que nos capacita a viver nesse mundo. Existe algo que Jesus Cristo deixou como ferramenta para que a gente enfrente as coisas do mundo. Sabe, irmãos, nós não estamos sós. A palavra de Deus, ela fala, né, Jesus Cristo fala: porventura encontrarás o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? E eu quero dizer, ele vai encontrar, porque ele está preparando a noiva, ele está nos preparando para o encontro com ele. E o fato de estarmos sendo preparados para o encontro com ele, nós devemos intensificar a nossa comunhão com ele. Nós devemos intensificar isso que tem dentro de nós. Lá no JPN, teve uma palavra que nos foi dada, e a palavra foi a seguinte: um verdadeiro avivamento, ele não acontece numa igreja assim de repente. Ele acontece dentro de cada um de nós. E estamos num tempo de avivamento. Sabe, irmãos, todas as vezes que a igreja foi perseguida, todas as vezes que houve um aumento na intensidade da perseguição, houve um avivamento, houve uma manifestação maior do Espírito Santo, houve manifestações visíveis para a sociedade. Para que as pessoas que estão lá fora creem. Nós não precisamos dessas manifestações para quê? Porque nós cremos naquilo que a palavra diz. Mas as pessoas que estão lá fora, elas precisam ver para crer, para que a nossa palavra, ela seja ali certificada, para que elas tenham ali a assinatura de Jesus Cristo no final da palavra que a gente falou, no final da página que a gente falou. E essa assinatura são os sinais, essa assinatura é a manifestação do poder. E muitas vezes a gente fica tentando ali, em oportunidades que a gente tem, de tentar contra-argumentar com as pessoas do mundo usando lógica humana, tentar contra-argumentar com as pessoas do mundo usando conhecimento humano. Mas, irmãos, nós fomos ungidos com glória e poder. Não é os nossos argumentos humanos que convencem as pessoas, é o Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Então a gente pode pegar uma senhorinha que nem sequer completou o ensino fundamental e a palavra dela chegar e converter um homem que tem pós-doutorado, porque é o poder do Espírito Santo que se manifesta na vida dela, amém? E lá em Atos, ainda capítulo 5, a gente percebe que lá no capítulo 2 eles receberam o derramamento do Espírito Santo e começaram, e destravaram, né, o falar em língua, e começaram a orar em línguas, e começaram a se edificar, e começaram a se encher de poder. Em Atos capítulo 5 a gente já percebe que o Pedro que a gente tinha visto há pouco tempo atrás, ele já não existia. Esse Pedro, ele foi substituído por um outro Pedro, onde o amor lançou fora todo o medo que ele tinha, de forma que ele conseguia ali, sabe, colocar o rosto dele e falar: olha, eu obedeço a Deus, se vocês homens quiserem fazer o que vocês quiserem fazer comigo, podem fazer, mas eu obedeço a Deus. Então Atos capítulo 5, versículo 25, fala o seguinte: e chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encarceraste na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Ou seja, eles foram presos dentro da prisão e estava de repente em pé ensinando o povo no meio da praça, lá no meio da sinagoga. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo estava crendo no que eles falavam por conta da manifestação de poder daquilo que eles falavam. Então eles temiam fazer alguma coisa contra Pedro, porque o povo poderia apedrejar eles. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus?
E eis que encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, olha só, tinha aquele Pedro que estava ali com algumas pessoas que nem sequer eram dotadas de autoridade, enquanto Jesus Cristo estava sendo ali julgado. E aquelas pessoas falavam: tu conhece ele? Pedro falou: não conheço. Você conhece? Você fala como ele? Não conheço. A ponto de praguejar, ou seja, a ponto de xingar. Fala: eu não conheço esse Jesus Cristo. Mas aqui ele estava diante de autoridades que tinham poder de matá-lo. E de repente ele pega e fala: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matasseis, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessa palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Ou seja, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem são as testemunhas fiéis de Jesus Cristo, aqueles que estão capacitados, habilitados, cheios da unção para poder anunciar Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos aqueles que vimos os feitos de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós somos aqueles que enxergamos com os olhos da fé e cremos nos feitos de Jesus Cristo que Ele fala na Bíblia. E nós somos testemunhas desses feitos porque o Espírito Santo, que também é testemunha, testifica dentro do nosso espírito que aquilo que aconteceu é verdade. De forma que aquilo que a gente fala por meio da palavra que nós recebemos, falamos com ousadia. Como se nós tivéssemos visto com os nossos próprios olhos Jesus Cristo sendo ressuscitado. Como se nós tivéssemos visto com os nossos próprios olhos Jesus Cristo sendo assunto aos céus. Como se nós tivéssemos visto com os nossos próprios olhos o Espírito Santo descendo sobre a igreja, lá em Atos 2, e revestindo todo aquele povo de glória, unção e poder. E isso faz com que a gente tenha ousadia. E a oração em línguas, ela é essa ferramenta. A oração em línguas, ela é essa ferramenta de edificação, de conhecimento, de comunhão, de sondar o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus sonda o nosso espírito. E nós precisamos sondar o que o Espírito de Deus tem para nós nesses dias. Nós precisamos sondar o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesses dias e compreender o tamanho do poder que está dentro de nós. Porque se a gente não tiver na nossa consciência o poder que está dentro de nós, como nós vamos nos mover em ousadia? Como nós vamos nos mover em unção, em poder, em glória? Como a gente vai chegar e botar a mão em cima de alguém que está na cadeira de rodas e falar: levante e anda? Sendo que a gente não tem uma consciência firmada e rígida e sólida sobre isso. Sabe, a palavra de Deus diz que Pedro, por onde ele passava, a sombra dele curava todas as pessoas. E isso aqui não é uma história de algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Isso aqui, irmãos, é um manual que diz que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás ainda pode acontecer, porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, a aliança que nós estamos é a mesma, a dispensação que nós estamos é a mesma. Mas a nossa atenção às coisas de Deus, o nosso conhecer de Deus, muitas vezes não é o mesmo. O tempo que nós dedicamos a Deus muitas vezes não é o mesmo. Então a diferença está nisso, a diferença está nessa disposição que nós temos em relação a Deus. Finalizando, eu trouxe um trecho de um livro chamado Livro dos Mártires, que narra ali como foi que Pedro morreu. Pedro, que temia os homens, e a partir de um determinado momento parou de temer os homens. E esse livro ele fala o seguinte: a gente não tem na Bíblia o histórico da morte de Pedro, mas esse livro ele traz um registro histórico disso. Ele fala o seguinte: Egésipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o seu Senhor Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio no qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor Jesus. Então,
irmãos, esse revestimento de poder, ele é algo que nos dá, inclusive, a coragem, a capacidade de ir até a última consequência por amor a Jesus Cristo, que é a morte. A última consequência por amor a Ele, que é entregar a nossa própria vida a Ele. E Pedro, que era aquele homem que temia, que era aquele homem que tinha medo, ele se encontrou com o Espírito Santo. Ele se revestiu do Espírito Santo, ele se revestiu com poder. E ele entendeu que muito maior é a glória que estás no céu do que a glória desse mundo. Ele entendeu que as circunstâncias desse mundo, elas passam, elas são transitórias, mas existe um peso de glória eterno dedicado àqueles que estão com o coração voltado, que têm a intenção de fazer a obra de Deus, mas que muitas vezes falta coragem, mas essa coragem ela é adquirida com a ousadia que o Espírito Santo nos dá. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, o louvor. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!